Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é: ele parte com o tanque cheio e no tanque cabem 22 litros. O consumo dessa moto, segundo a questão, é de 5 litros a cada 100 km rodados. Dividindo 100 para 5, dá 20. Então, ele consegue fazer 20 km por litro. Então, ele gasta 1 litro a cada 20 km rodados. Então, partindo com um tanque cheio, com 22 litros no tanque, para rodar 420 km e chegar no posto Estrela, onde ele vai fazer o primeiro abastecimento, quantos litros ele vai precisar, quantos litros ele vai utilizar até chegar no posto Estrela? Isso pode ser feito assim, né? A gente sabe que com 1 litro ele consegue rodar 20 km. Queremos saber quantos litros ele vai precisar, de quantos litros para rodar 420. Então, montando a regra de 3, 1 sobre x é igual a 20 sobre 420. Simplificando aqui, dividimos tudo por 10. Agora, dividindo por 2, 2 dividido por 2 é 1. 42 dividido por 2 dá 21. Fazendo meios pelos extremos, x vezes 1 é x. 1 vezes 21 é 21. Isso significa que ele vai consumir, dos 22 litros que ele tinha quando partiu de sua casa, para chegar no posto ele vai consumir 21 litros. Então, como ele partiu com 22, depois de utilizados esses 21 litros no trajeto até o posto, ele ainda tem 1 litro de combustível no tanque. Daí ele precisa rodar mais 80 km para chegar no seu destino. Chegando lá, ele pretende ter combustível suficiente para rodar mais 200 km, segundo a questão, no destino. E para voltar até o posto Estrela, ele vai rodar, de volta mais 80 km. Com isso, 360 km, ele vai precisar se deslocar, rodar, depois que sair do posto Estrela. E aí a questão quer saber quantos litros, no mínimo, ele deve colocar aqui no posto para conseguir rodar esses 360 km. Lembrando que ele ainda tem 1 litro de combustível no tanque. Então, de novo, agora 1 litro. Mesma relação, com 1 litro ele consegue fazer 20 km. Quantos litros ele precisa para fazer agora os 360? Resolvendo aqui a regra de 3, vamos simplificar aqui, dividindo tudo por 10, e agora por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 36 dividido por 2 dá 18. Meios pelos extremos agora, x vezes 1 é x. 1 vezes 18 dá 18. Ele precisa de 18 litros para rodar 360 km. Como ele ainda tem 1 litro no tanque, no momento do primeiro abastecimento, ele só precisa, ele precisa de, no mínimo, 17 litros para fazer esse deslocamento que ele pretende e conseguir chegar no posto Estrela para